Olá, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. Esse é o canal Subir na Montanha, ou Cristo ou Marx. Esse é o nosso curso contra o comunismo aqui no canal Subir na Montanha. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, vai lá nos comentários e escreva o que esse curso está dizendo ao seu coração, o que esse curso está te falando, o que esse curso está movendo na sua alma. Os seus comentários, o seu like e principalmente a sua inscrição no canal me ajudam muito, porque faz com que o canal se torne relevante. E assim o YouTube começa a recomendar os vídeos. Portanto, se inscreva no canal, deixe seu like, vá lá nos comentários e escreva o que esse curso está fazendo na sua alma. O que você aprendeu aqui no nosso canal Subir na Montanha com esse novo curso contra o comunismo, ou Cristo, ou Marx. Hoje nós alcançamos a nossa aula de número 7. Na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês o que é exatamente o comunismo. Queridos, muitas pessoas pensam que o comunismo é uma organização política, é um jeito de viver a política de um país. Muitos acreditam que o comunismo ele é uma ideologia, um conjunto de ideias que apresentam um jeito de organizar uma sociedade. Isso é tudo mentira. O próprio Jesus disse que o pai da mentira é o demônio. E Jesus mesmo se apresentou dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, o demônio é o pai da mentira. Podemos dizer, portanto, que Jesus é verdade, o demônio é mentira. Jesus é luz e o demônio são trevas. De que lado você vai estar? Ou Cristo ou Marx? Queridos, o comunismo não é um conjunto de ideias sociais. O comunismo não é uma ideação socialista como os próprios autores marxistas dizem, para uma sociedade igualitária. Não é isso. O comunismo é uma seita demoníaca. O comunismo é algo pensado, arquitetado, planejado e colocado em prática pelo demônio, por meio de alguns homens, como Karl Marx, como Friedrich Engels, como Mikhail Bakunin. E é disso que nós vamos falar hoje. Marx e Satã. Se segure na cadeira. Esse vídeo de hoje é tremendo. Antes de mais nada, eu quero te recomendar esse livro. Marx e Satã. O autor é Richard Wurmbrand. O autor desse livro, ele é um pastor romeno. Durante 15 anos, Richard Wurmbrand ele esteve preso em uma prisão socialista, perseguido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por causa da sua fé em Jesus. E durante esses 15 anos, preso nessa prisão na Romênia, diariamente ele era torturado. Ele acreditava que o socialismo tinha uma ideação para uma organização social. Ele acreditava que o socialismo era apenas um jeito de viver a sociedade, do qual ele discordava por completo, mas ele acreditava que era apenas algo humano, que era apenas algo pensado pelos homens. Na cadeia, ele começou a entender que não era bem assim. Compre esse livro, leia, você vai descobrir muito bem sobre a origem satânica do comunismo. Marx e Satã, editora Monergismo. Compre o livro e leia. Mas, agora a gente vai comentar um pouco sobre o que esse autor descobriu. Querido Richard, esse pastor evangélico, preso na prisão na Romênia, torturado dia e noite durante 15 anos. O que chamou a atenção dele é que nas torturas, os torturadores não queriam que ele aceitasse a luta de classes proposta por Marx. Os torturadores não queriam que ele aceitasse a ideia de uma sociedade igualitária. Os torturadores não queriam que ele aderisse ao comunismo ou ao socialismo. Os torturadores queriam unicamente que ele negasse a Cristo. E o torturavam com torturas terríveis. Choques na orelha, afogamento em fezes e urina, com um único objetivo: que ele renunciasse, que ele negasse a Cristo. Ele passou 15 anos nessa prisão e não negou a Jesus. E Jesus falou muito no coração dele que aquilo tudo tinha origem satânica. Aquele ódio todo a Jesus, aquele ódio todo a Deus, aquele ódio todo a Cristo, a religião, tinha uma origem satânica. Porque quem é capaz de odiar tanto a Deus assim?
Só Satanás. Esse ódio a Cristo não podia ser meramente humano, mas tinha um caráter espiritual. Então o autor desse livro começou a pesquisar sobre a vida e sobre os escritos de Karl Marx, de Engels, de Bakunin. E pesquisando sobre os escritos de Marx, ele encontrou uma poesia composta por Karl Marx ainda na sua juventude, quando ele era jovem. O nome dessa poesia é Invocação de Alguém em Desespero. Eu quero ler um pedacinho para você aqui dessa poesia de Karl Marx. Presta bastante atenção. O que Marx escreveu. Abre aspas. Então um Deus arrebatou tudo de mim. E Marx escreve esse Deus com letra minúscula. Um Deus com D minúsculo. Então um Deus arrebatou tudo de mim na maldição e tortura do destino. Todos os seus mundos se foram sem retorno. Nada, a não ser vingança, restou em mim. Construirei meu trono lá em cima. Frio e tremendo será o seu ápice. Como baluarte, um medo supersticioso. Como marechal, a mais negra agonia. Essa poesia de Karl Marx não se encaixa exatamente naquilo que a gente meditou nos últimos 3 vídeos. Pensa no Holodomor, a fome na Ucrânia. Pensa na fome que as pessoas sofriam na China ao ponto de comerem cadáver, ao ponto do canibalismo. Pensa nisso, no sofrimento daquelas pessoas, passando aquela fome, aquela provação tremenda. Um medo supersticioso como baluarte, como marechal, a mais negra agonia. Não é exatamente isso que o comunismo colocou em prática? Não é exatamente essa poesia de Karl Marx que foi colocada em prática no Holodomor? Na fome na China? Na perseguição do Camboja? Na fome do Camboja? Não foi exatamente isso? E continua Karl Marx. Quem olhar para ele com os olhos sãos voltará a face, mortalmente pálido e calado, apanhado pela mortalidade cega e fria, que sua felicidade prepare o seu túmulo. Olha o que Karl Marx está dizendo num dos seus poemas, na sua juventude. Ele cria a mais terrível mortalidade, que a felicidade tivesse o seu túmulo, ou seja, que ninguém fosse feliz e que houvesse morte sobre morte, num terror, num pavor tremendo. Não é exatamente o que aconteceu em todos os governos comunistas. Não é exatamente isso. Em sua juventude, Karl Marx desejava ser poeta. Nesse período da vida, ele escreveu vários poemas, dentre os quais se destaca esse, A Invocação para o Mal. Queridos, Marx, ele mergulhou profundo no satanismo. Ele foi buscar a origem das coisas satânicas e da consagração a Satanás. Eu tenho certeza que foi o próprio demônio que inspirou Karl Marx na ideação do comunismo. E que foi o próprio demônio que conduziu Marx e Engels, né, ao escreverem o Manifesto Comunista. Ao escreverem o Capital. Na mesma época, Marx ficou obcecado pela leitura de Fausto, a peça teatral de Goethe, na qual um personagem central fez um pacto com uma figura chamada Mefistófeles, o diabo em pessoa. Num impulso, o futuro doutor do terror vermelho, para tornar pública a sua nova crença, escreve um drama intitulado Ulanem. Ulanem é um anagrama, que significa Emanuel ao contrário. Emanuel é o nome de Jesus, é o nome de Deus. Emanuel é a pessoa de Cristo, Deus conosco. Ele escreve uma peça chamada Ulanem, que é Cristo ao contrário, que é Emanuel ao contrário. Você entendeu o que eu li? Marx começa a estudar sobre o satanismo, ele começa a estudar sobre a consagração ao demônio. Ele fica fascinado pela história de Mefistófeles, alguém que havia feito um pacto com o demônio. E ele escreve então essa peça, O Contrário de Cristo. Queridos, quem é o contrário do Emanuel? Quem é o contrário de Jesus? No texto de Ulanem, no texto, Marx revela o objetivo que marcará todos os atos de sua atribulada existência, qual seja,
A ideia de expulsar o Criador da sua morada e ele próprio, Karl Marx, substituí-lo. Nessa peça, Lenin, Marx apresenta uma ideia fixa que vai permear toda a sua vida. Qual é essa ideia? Expulsar Deus. Expulsar Deus e tomar o lugar dele. Queridos, o que está acontecendo na Nicarágua com a perseguição religiosa? Estão expulsando Deus. Queridos, o que está acontecendo na China? Na China foi promulgada uma lei que proíbe o compartilhamento, a divulgação de atos religiosos, mensagens religiosas, vídeos religiosos, canais religiosos na China. Punidos com pena na capital. O que está acontecendo? O que aconteceu ao longo da história em todos os países comunistas? Não expulsaram Deus? Quem que tem interesse de que Deus seja expulso? Senão o demônio. No último ato de Lenin, em tom apocalíptico, assim se exprime o imperioso cultor de Satã. Olha o que vai dizer o autor aqui. O Karl Marx é o cultor, aquele que cultua Satã. E o que esse homem que cultuava Satã, Marx, o que ele diz? Os vapores do inferno enchem o cérebro, até que fico louco e meu coração muda muito. Queridos, Marx estava possesso pelo demônio. Ele mesmo escreve no final da sua aula, Lenin. Ele estava vivendo uma possessão demoníaca. Olha o que ele diz. Os vapores do inferno enchem o cérebro, até que fico louco e meu coração muda muito. Vês esta espada? O príncipe das trevas me vendeu. Que espada é essa que o príncipe das trevas vendeu para Marx? Que Marx teria que pagar com o preço da sua própria alma. Essa espada é o comunismo. Vês essa espada que o príncipe das trevas me vendeu? Para mim, ele marca o compasso e ordena os sinais. Cada vez mais atrevido, eu danço a dança da morte. Marx diz que dança a dança da morte. No Camboja, 4 milhões de mortos. Na Rússia comunista, milhões de mortos. Na China comunista, até há quem diga que durante os 30 anos de Mao Tse-tung, 80 milhões de mortos. Para mim, ele marca o compasso e ordena os sinais. Cada mais atrevido, eu danço a dança da morte. E só então poderei caminhar triunfante como Deus, como se fosse Deus, né? Através das ruínas do seu reino. Marx quer caminhar como se ele fosse Deus, através das ruínas do reino de Deus. Ou Cristo ou Marx. Não dá para ser cristão e satanista. Ou você adora a Cristo ou você adora o demônio. Ou você se consagra a Cristo ou você se consagra a demônio. Ou você é cristão ou você é comunista. Vamos falar agora de Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, que era um anarquista, ele era um anarquista russo. Ele era opositor das ideias de Marx, mas também era um grande admirador de Satanás. Veja o que vai dizer Bakunin. Bakunin. Satã é o rebelde eterno, o primeiro livre pensador e emancipador dos mundos. Ele faz o homem envergonhar-se da sua ignorância e obediência bestiais. Ele o emancipa, coloca em sua testa o selo da liberdade da humanidade, ao fazê-lo desobedecer e comer o fruto do conhecimento. Bakunin faz mais do que louvar Lúcifer. Ele tem um programa concreto de revolução. Bakunin escreve: nesta revolução temos de despertar o demônio nas pessoas. Temos que despertar o demônio nas pessoas. Olha que coisa terrível que vai dizer Bakunin. Excitar as paixões mais baixas. O que a gente tem visto hoje, propagado pela mídia muitas vezes? Funk, que desperta o quê? As paixões mais baixas. Aborto, que desperta o quê? O homicídio contra os próprios filhos. Que coisa mais baixa do que isso? Temos que despertar nas pessoas as paixões mais baixas. Nossa missão é destruir, não edificar. A paixão pela destruição é uma paixão criativa. Nossa missão é destruir, não edificar. Diz Bakunin. Queridos, esses são os ideadores do comunismo, do esquerdismo, do anarquismo, de tudo aquilo que é um contranatural. De que lado você está?
comunismo não é só política. O comunismo é uma seita satânica. Uma seita satânica. O demônio veio para matar, roubar e destruir. Pesquisa o que aconteceu nos países comunistas. Marx disse que ele queria virar a morte e o terror. O que aconteceu nos países comunistas? Nada além de morte e terror. Leia esse livro, estude você mesmo, pesquise na internet e tome a sua decisão. Estamos chegando muito próximos da eleição. Dia 2 de outubro vamos escolher o novo presidente do Brasil. Temos como candidato alguém de ideologia vermelha, alguém de um partido comunista, de ideação marxista. Em quem você vai votar? De que lado você está? Cuidado, meus amados, que o Brasil não se torne uma nova Venezuela. O objetivo desse vídeo é exorcizar Satanás do nosso Brasil. O Brasil é terra de Santa Cruz, o Brasil pertence a Deus. Eu escolho Cristo. Como vai dizer Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa optamos por Jesus. E você, de que lado está? Ou Cristo ou Marx? Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor abençoe a nossa terra de Santa Cruz, nos livrando da desgraça, da maldição que é o comunismo e de todos os partidos de ideação marxista, socialista, comunista. Viva Maria Imaculada! Santa, a terra de Santa Cruz, o Brasil pertence a Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.